a oração do corpo, e nós intercedemos como corpo, como igreja, por essas vidas, Senhor, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, a sala de oração está finalizando, mas continue, nós vamos começar o nosso culto de ensino. O pastor Fred vai ministrar sobre a vida do rei Davi, a lâmpada de Israel. Nós vamos finalizar essa série de estudos hoje, então continue com a gente. Nós vamos precisar derrubar esse link para entrar com o próximo, é coisa de segundos, então não saia. Esse link vai cair, mas no mesmo momento vai aparecer um novo link na página da igreja, onde a gente vai estar transmitindo com uma qualidade melhor de imagem e de som. Então continue conosco, amém? Em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti, como o teu queima por mim. Meu coração queima por ti, Senhor. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti, como o teu queima por mim. Coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti, como o teu queima por mim. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti, Senhor, como o teu queima por mim. Aleluia. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. E existe algo na vida da igreja, existe algo na comunhão dos santos que toca o meu coração, que me encoraja quando nós estamos juntos adorando o Senhor com as nossas mãos levantadas ou servindo em alguma frente de serviço, de ministério da igreja, unidos em torno de um propósito. Eu creio que algo espiritual é manifestado quando isso acontece. E eu tenho sentido falta disso nesses dias. Eu tenho sentido falta da comunhão dos irmãos. Eu tenho sentido falta da igreja cheia em adoração e se rendendo ao Senhor. Eu tenho sentido falta do som festivo, do povo que anda sob a face da luz do Senhor. Eu tenho sentido falta dos gritos de júbilo, de alegria, de salvação no arraial do povo de Deus.
mas eu tenho uma convicção que muito em breve nós estaremos juntos novamente. E hoje, nessa noite, eu tenho o privilégio de estar encerrando essa série de mensagens a respeito da vida do rei Davi. E talvez você esteja me assistindo hoje pela primeira vez e esteja pensando, poxa pastor, mas eu vou pegar a última mensagem. Mas mesmo sendo a última mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Mesmo sendo a última mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai visitar você, vai visitar a sua casa, vai abrir o seu entendimento nessa noite para as realidades espirituais que cercam a sua vida e que têm sido objeto da sua oração e da sua busca. A minha oração é que o Senhor toque a sua vida assim como Ele tocou a minha. Durante o tempo que eu estive imerso, estudando a respeito da vida do rei Davi, meditando não apenas naquilo que ele viveu, mas aquilo também que foi manifestado, os seus sentimentos, as suas alegrias, as suas perdas, as suas dores, que também estão registrados no livro de Salmos. E tudo isso me impactou de uma maneira muito profunda. Quando nós paramos para estudar a respeito da vida do rei Davi, nós vamos ver, nós vamos contemplar um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos mergulhar na vida de um homem que viveu intensamente na presença de Deus. Viveu intensamente a sua vida de devoção. Nós vamos entender que Deus levanta um menino, um adolescente, de trás das malhadas do seu pai Jessé, e coloca sobre um trono em Israel, e mais do que um trono natural, ele usa esse homem para se revelar ao seu povo de uma maneira extraordinária. Quando nós estudamos a vida do rei Davi, nós somos impactados pelas diferentes facetas da sua vida, porque não era apenas um pastor, mas também era um profeta. E não era apenas um profeta, também era um poeta. E não apenas um poeta, mas também um salmista, um músico, um tangedor, um guerreiro, um capitão do exército de Israel e também um rei sobre Israel. Enfim, um homem que foi usado por Deus de uma maneira tão especial, que viveu algo, uma intimidade com Deus tão especial. E qualquer minuto, meus irmãos, que nós investirmos para estudar a respeito da vida do rei Davi, não será um tempo desperdiçado, mas será um tempo de edificação sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, nós estamos separados fisicamente, mas não existe nenhuma barreira para o seu Espírito Santo. Visita os lares, Senhor, que estão nos assistindo nessa noite, as famílias, os irmãos, todos aqueles que estão conectados a essa transmissão. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toca agora, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, para que as suas verdades eternas sejam reveladas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de crescimento, seja um tempo de despertamento, seja um tempo de plenitude espiritual sobre essa casa espiritual e sobre todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso último encontro nós estudamos a respeito do pecado de Davi com Batseba, o assassinato de Urias, que era um dos seus valentes, e as consequências terríveis desse pecado na vida de Davi, o juízo, a repreensão e o juízo de Deus sobre a vida de Davi, e que acabou culminando no assassinato, e depois um caso de estupro entre irmãos, os próprios filhos de Davi, que culminou no assassinato de um dos seus filhos, e tudo aquilo que se instalou na vida familiar do rei Davi, a partir do evento, a partir do seu pecado com Batseba. Eu queria continuar meditando a respeito dos desdobramentos, as consequências do pecado de Davi
no seio da sua família, no seio da sua casa. E a palavra de Deus nos revela a partir de 2 Samuel, capítulo 15, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 1 até o versículo 6, como que Abisalão, filho do rei Davi, príncipe de Israel, ele se coloca numa posição para, segundo a palavra de Deus, roubar o coração do povo, porque a palavra de Deus nos revela que ele tinha a prática de se colocar nos portões da cidade, e todos aqueles que vinham até Jerusalém, até o palácio do rei, para buscar justiça sobre questões, sobre causas que precisavam ser decididas, ele parava diante dessas pessoas e dizia o seguinte, em 2 Samuel 15:3, Abisalão lhe dizia: olha, sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. E continuava dizendo: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava. Abisalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. E de repente, uma rebelião, uma sedição começa a ser arquitetada por Abisalão para roubar o trono de Israel, para que seu pai Davi fosse destituído do trono, para que então ele pudesse reinar. E a palavra de Deus diz que Abisalão teve sucesso, porque ele com essa prática, ele começa a influenciar o coração do povo. E depois de algum tempo, ele vai até Hebron, e em Hebron ele é declarado rei, e começa uma grande rebelião no reino de Israel, para destronar o seu pai, para destituir o seu pai. E essa rebelião, ela ganha um volume, ela ganha uma envergadura, e de repente Abisalão está marchando contra Jerusalém com um exército para destituir o seu pai do trono de Israel. E agora, irmãos, é que nós precisamos nos aprofundar, porque talvez Davi, baseado no seu próprio histórico de guerra, baseado nos seus sucessos militares, baseado em todas as experiências de batalhas que ele travou, afinal de contas, nós estamos falando não apenas de um guerreiro, mas um destruidor de gigantes, um homem experimentado na guerra desde a sua mocidade. Mas ao ouvir que o seu filho Abisalão está vindo contra ele, Davi tem uma atitude completamente inusitada. Ele simplesmente, pastor Júnior, ele abre mão do trono. Ele decide deixar o palácio. Talvez uma rebelião que ele pudesse conter na força do seu exército. Talvez uma rebelião que ele pudesse até mesmo facilmente acabar com ela. Mas ele resolve abrir mão do trono e começa a se retirar de Jerusalém. Isso tudo parece muito estranho, irmãos, mas na verdade nós estamos falando do rei Davi, nós estamos falando de um homem que tem um coração alinhado com o coração de Deus, e ele olha para toda essa circunstância, para todo esse cenário, ele entende como algo espiritual, não apenas uma revolta de um filho mimado, não apenas a revolta de alguém que está insatisfeito, mas ele começa a entender de que Deus está trazendo juízo sobre a sua vida. Então, antes que o estrago fosse maior, ele simplesmente abre mão do trono. Tal era o alinhamento de Davi com aquilo que Deus, com os processos de Deus na sua vida, que ele simplesmente abre mão do trono, e ele entende que ele precisava passar por aquela vergonha, ele precisava passar por aquela humilhação, porque não era uma mão humana que estava promovendo isso, mas era o próprio Senhor trazendo juízo sobre a vida de Davi. Então ele abre mão do trono, e ele começa a sair com
o seu exército de Israel. E no alto, eles estão caminhando por um vale. E eu já estou visitando 2 Samuel 16. Eles estão caminhando por um vale. E no alto desse vale existe um homem chamado Simei. Simei, que era da casa de Saul. E Simei, ele começa a andar sobre o topo do monte, dentro de um lado do monte, e ele começa a jogar terra, ele começa a jogar pedras, e ele começa a lançar maldições sobre a vida de Davi. E Davi, a resposta de Davi àquela cena é simplesmente o silêncio. Simei estava afrontando a maior autoridade sobre a terra, talvez a maior autoridade natural e espiritual, e tudo que ele ganhou em troca foi o silêncio, até que um determinado capitão do exército se levanta e fala: Davi, quem é esse cão morto para falar assim com o rei? Me dá uma ordem e eu vou trazer a cabeça dele aqui agora. E diz a palavra do rei que a resposta de Davi, eu estou lendo 2 Samuel, ou estou ministrando sobre 2 Samuel, capítulo 16, entre o versículo 5 e o versículo 13, ele diz assim: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruía? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? Então ele consegue lançar um olhar espiritual sobre essa situação e entender que era a mão do Senhor trazendo juízo sobre a sua vida. E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, o que dizer desse benjamita? Deixem ele em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. E Davi, mesmo debaixo de circunstâncias absolutamente extremas, imagina, irmãos, uma situação onde o seu próprio filho se levanta contra você. Ei, não é a mão dos filisteus, não é a mão dos sírios, é o seu próprio filho, um filho muito amado, se levantando contra a vida de Davi. E Davi recebeu essa afronta e entendeu como um processo, como uma disciplina de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos revela no versículo 13: e assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. E de repente, o reino de Israel está dividido. E entra em cena um dos conselheiros mais fiéis de Davi, chamado, mais fiéis e mais sábios, chamado Aitofel. E Aitofel não é ninguém mais, ninguém menos do que o avô de Batseba, que não havia recebido bem, não havia aceitado a maneira como Davi tratou Batseba, no caso do adultério, seguido do homicídio, do assassinato de Urias. Então Aitofel percebe um momento, ele percebe a instabilidade no reino, ele agora se aliança com Abisalão, e você vai poder perceber isso em 2 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 a 4, quando Abisalão e os anciões de Israel buscam o conselho de Aitofel. O conselho de Aitofel é um conselho preciso, é um conselho sábio, é um conselho que iria provocar a destruição de Davi. E Aitofel diz o seguinte: deixe-me escolher, 2 Samuel 17, deixe-me escolher 12.000 homens, me disporei e perseguirei Davi essa noite.
Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. E este parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Irmãos, se Aitofel colocasse esse plano em prática, a vida de Davi seria ceifada. Mas é nesse momento que Deus levanta um outro conselheiro chamado Uzai. E Uzai era fiel a Davi. E através da vida desse homem, o Senhor dá um livramento a Davi, para que a sua vida não fosse ceifada, para que Davi não fosse morto, e o propósito de Deus fosse comprometido. Então ele diz assim, em 2 Samuel 17, de versículos 7 a 14, então Uzai disse a Absalão: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Ele começa a desencorajar Absalão, ele começa a trazer outro plano, ele começa a trazer outra proposta para Absalão, para que Davi pudesse ganhar tempo e se restabelecer. E ele diz assim: eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Aí pronto, ele já atrasou o processo consideravelmente, para que pudesse dar tempo de mensageiros alcançarem Davi e informarem Davi sobre os planos de Absalão, e assim foi feito. Nós precisamos entender que por trás dos bastidores, o Espírito de Deus continua estabelecendo o seu plano, com rebelião, sem rebelião, com revolta ou sem revolta. Nenhum fio de cabelo cairia da cabeça de Davi, porque Davi, embora tivesse pecado, ainda gozava do favor e da aliança do Senhor com a sua vida. E o fato é, irmãos, que essa rebelião, ela é completamente debelada pelo rei Davi. Completamente debelada pelo rei Davi. E Davi, então, volta para o palácio, reassume o seu trono, e Absalão é morto. Irmãos, existem ainda muitos eventos depois que Davi reassume o trono de Israel. Ele passa por várias batalhas com povos inimigos, e em todas elas ele é vencedor, porque a mão do Senhor era com ele. Mas o fato é que a espada nunca se apartou da sua casa. A palavra de Deus se cumpriu plenamente sobre a vida de Davi. E Davi foi avançando em idade, foi envelhecendo. A palavra de Deus revela que 7 anos Davi reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou sobre Jerusalém, sobre Israel. Davi, então, no final da sua vida, ele ainda tem experiências muito fortes com Deus. Ele promove um censo em Israel, e aquilo desagrada o coração do Senhor, e o Senhor traz juízo sobre Israel, e muitas pessoas perecem. E depois Davi se humilha diante do Senhor, oferece sacrifícios ao Senhor, e o Senhor então faz cessar esse juízo sobre Israel. Irmãos, muitas experiências. Ele escreveu muitos salmos. Ele viveu intensamente o propósito de Deus na sua vida. E sob a sua liderança, Israel se fortificou grandemente, se transformou na nação mais poderosa da terra. E enquanto ele ainda estava vivo, ele cuidou da transição do reino para o seu filho Salomão, aquele a quem o próprio Senhor havia elegido para ser o sucessor de Davi. E Davi chega ao final da sua vida.
E existe algo que me marca profundamente. É que mesmo no final da sua vida, mesmo com a sua idade avançada, Davi nunca perdeu o vigor espiritual. Davi estava no seu leito de morte, estava vivendo os seus últimos dias na terra, mas continuava profetizando. Eu gostaria que, se você pudesse, abrisse comigo em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao 4, que registram as últimas palavras do rei Davi. E diz assim, 2 Samuel 23, versículo 1: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz um homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Então, no seu leito de morte, ainda talvez impactado pela idade avançada, mas o vigor espiritual de Davi permanecia lá, assim como a própria palavra de Deus fala a respeito de Moisés, que mesmo tendo uma idade muito avançada, seus olhos nunca escureceram. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite o fato de que Davi chega ao final da sua vida fiel ao Senhor, andando na presença de Deus, sendo canal de Deus na terra, cumprindo o propósito para o qual o Senhor o chamou e o estabeleceu, de ser uma voz profética sobre a sua nação, de ser uma voz profética sobre o povo de Deus. E ele profetiza a respeito da vinda do Messias, e ele declara com exatidão, ele declara com muita precisão o ministério de Jesus. O justo que dominaria no temor dos homens, e seria como a luz da manhã, como a brilhante estrela da manhã. Oh, aleluia! Ele profetiza com exatidão, irmãos, aquilo que ele estava vendo. Aleluia! Então eu gostaria de encerrar essa série de estudos, encerrar essa série de mensagens, trazendo o entendimento de que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Talvez, se nós pudéssemos visitar o túmulo de Davi, o epitáfio do seu túmulo, aquela pedra, aquela lápide que é colocada no túmulo, teria a seguinte inscrição: Davi, um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus nos diz que em Atos, capítulo 13, versículo 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Sabe, meu irmão, esse aqui é o propósito da minha vida. Eu quero chegar no fim dos meus dias e ouvir do Senhor, e tendo Frederico cumprido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Sabe, meu irmão, talvez a motivação do seu coração nesses dias possa estar abalada, talvez o seu entendimento possa estar confuso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o seu maior propósito, o seu maior objetivo, a sua maior missão nessa terra é cumprir o propósito de Deus na sua geração. Por quê? Porque depois disso você pode adormecer.
Depois disso você pode descansar, entendendo que tudo aquilo que o Senhor trouxe à sua mão, você fez com todas as suas forças. Porque o reino de Deus, irmãos, é tomado à força. Então eu gostaria de encerrar essa série de mensagens, trazendo essa reflexão sobre a sua vida. E por que Davi pode cumprir o propósito de Deus na sua vida? Porque Davi amou o Senhor mais do que a própria vida. Davi amou o Senhor mais do que as coisas desse mundo. Davi amou a presença de Deus mais do que o trono. Davi amou a presença de Deus mais de tudo aquilo que se pode nomear na terra. Havia uma fome, havia um desejo no seu interior de andar na presença do Senhor. E porque ele andou na presença do Senhor até o fim, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Eu quero te encorajar nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, você que está me vendo pela internet. Será que se o Senhor te chamasse hoje, você poderia declarar a mesma coisa sobre a sua vida? Será que os céus declarariam isso sobre a sua vida? E dormiu João, mas cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Porque, irmãos, se nós queremos cumprir o propósito de Deus em nossa geração, nós precisamos aprender princípios e fundamentos que estão disponíveis para nós através da vida de Davi. E aquilo, irmãos, que tem mais me tocado nesses dias é que Davi viveu uma vida de intensa devoção ao Senhor. Em todos os ciclos, em todas as estações, a coisa que me chama mais atenção, o aspecto da vida de Davi que chama mais a minha atenção, é que ele nunca deixou de buscar a presença de Deus. Ainda que estivesse fugindo pelos desertos, ainda que estivesse atrás das malhadas, ainda que estivesse travando guerras, travando batalhas, Davi nunca deixou de olhar para o autor e consumador da sua fé. Eu acho que essa palavra, essa mensagem é uma mensagem muito pontual para os nossos dias, porque nós entendemos que a nossa vida, ela é estabelecida, ela é feita de ciclos e estações, mas em qualquer ciclo e em qualquer estação, a presença está disponível para você, meu irmão. Você pode buscar a presença de Deus com pandemia, sem pandemia, com abundância ou com escassez. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esses são dias, irmãos, onde o Senhor tem nos chamado a entrar nesse lugar de contentamento com a presença dEle e contentamento na presença dEle. Então eu quero te encorajar, você que está me ouvindo nessa noite, me vendo por essa transmissão da internet. Aplique o seu coração em buscar o Senhor. Aplique o seu coração em conhecer o Senhor. E você vai perceber que muito rapidamente as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, já não vão mais te importar tanto como no passado. Você vai ganhar uma perspectiva de eternidade e entender que Deus é um Deus geracional. E que existe um propósito para você na sua geração. Eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estivemos aqui durante muitas semanas, Pai, ministrando a respeito da vida do rei Davi. Nós aprendemos com as suas vitórias, aprendemos com os seus erros, aprendemos com a sua vida de devoção, aprendemos com o seu coração diante do Senhor, Pai. E eu peço, Senhor, nessa noite, que seja gerado em nós um despertamento espiritual, que seja gerado em nós, Senhor, uma fome, uma sede espiritual que não será saciada com as coisas desse mundo, mas apenas com a sua presença, Pai. Eu intercedo nesse dia, nessa noite, Pai,
para que nesses dias o Senhor esteja levantando os seus Davis na terra. O Senhor esteja levantando homens e mulheres segundo o seu coração. Homens e mulheres que se importam mais com a sua presença do que com as coisas desse mundo, Pai. E nós intercedemos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Antes de encerrar essa transmissão, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que está nos ouvindo, está nos vendo. Nesse próximo domingo nós vamos celebrar um culto muito especial. Será o culto da Páscoa. E nós vamos ter uma ceia, a ceia do Senhor. Nós vamos ministrar talvez uma mensagem que você nunca tenha ouvido a respeito da Páscoa, que eu tenho certeza vai impactar a sua vida, vai impactar o seu coração, e você nunca mais vai olhar para a ceia da mesma maneira. E eu queria te convidar a estar acompanhando a nossa transmissão no próximo domingo, às 18h30. Eu tenho certeza que será um momento muito especial na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual. Reúna toda a família. Eu quero te encorajar a comprar um pão, a comprar um suco de uva, para que nós possamos cear juntos, ainda que à distância, mas unidos no mesmo propósito. Amém? Deus abençoe e voltamos a nos falar em breve, no nome de Jesus. Amém.